Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos dar início às nossas atividades de hoje com uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, provedor maior de todas as nossas necessidades, a Jesus, nosso Mestre e nosso Guia, e aos bons espíritos que nos acompanham na presente encarnação, especialmente o nosso anjo da guarda. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de viver e ser feliz. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas boas que o Senhor tem nos dado ontem, hoje e sempre. Abençoa o nosso lar, Senhor. Abençoa os lares dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, os lares de toda a humanidade, Senhor, e que possamos aproveitar todas as oportunidades para crescer espiritualmente, que assim seja. Muito bem, escolhemos o tema A Existência de Deus para conversarmos com os nossos queridos irmãos. Esse tema encontra-se no capítulo 1, da parte 1ª do Livro dos Espíritos, e no capítulo 2 do livro A Gênese, dentre outros livros, né? Tantos livros espíritas que falam sobre Deus. A existência de Deus é um dos pilares da doutrina espírita. Todos os espíritas, todos nós espíritas, acreditamos na existência de Deus. Mas antes de falarmos sobre isso e sobre as provas da existência de Deus, vamos ver qual o conceito que os espíritos superiores nos fornecem a respeito de Deus. Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, na questão 1ª, que é Deus? E os espíritos superiores respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, Deus é a inteligência suprema. O que significa supremo? Significa superior a tudo e a toda e qualquer inteligência. Significa nós dizermos que Deus está acima de tudo, é acima de todos, é a maior inteligência do universo. Então, isso é o que significa supremo. A partir desse conceito que nós vamos, apesar da concisão deste conceito, nós vamos tentar esmiuçar um pouco mais esse conceito mais adiante. Então, a partir desse conceito vem toda uma série de perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos superiores e eles respondem sempre respostas muito concisas, muito facilmente inteligíveis. E, na sequência dessas perguntas, o Allan Kardec busca provas da existência de Deus. A primeira coisa que os espíritos superiores respondem a Kardec, quando Kardec pergunta onde está a prova filosófica da existência de Deus. E os espíritos nos dizem o seguinte: está em um axioma das vossas ciências. Tá? Não existe efeito sem causa. Procuremos a causa de tudo o que não é obra do homem e a nossa razão responderá. Não existe efeito sem causa. Não existe efeito inteligente sem causa inteligente. Este é um dos axiomas, um dos postulados das nossas ciências, das ciências terrenas, das ciências humanas. Então, nós temos no nosso planeta muitas coisas que são obras do homem. Nós temos outras que não são obras do homem. Por exemplo, tudo o que está na natureza não é obra do homem. O homem não consegue criar
né, uma planta, não consegue criar, né, um animal, não consegue criar nada do que está na natureza. E mais importante que isso, ele não consegue se criar a si próprio. Então, quem nos criou? Quem criou a natureza? Quem criou tudo o que existe no planeta Terra e que não é obra do homem? Quem criou a Lua? Quem criou o Sol? Quem criou os planetas que giram ao redor do Sol? Quem criou todas as estrelas do zimbório celeste? E a resposta só pode ser uma: Deus. Deus criou tudo isto que nós temos em nosso planeta, em nosso sistema solar, no universo. O Criador foi Deus. Então, esta é uma das provas filosóficas da existência de Deus. Não há efeito sem causa. O efeito somos nós, é a natureza. A causa primária é Deus. E também os espíritos superiores nos dizem que todos nós temos um sentimento inato, um sentimento instintivo, que é universal, da existência de Deus. Todos trazemos, desde que nascemos, todos trazemos em nós esse sentimento instintivo da existência de Deus. E por que será? A resposta é simples. É porque Deus existe. O homem sabe que foi feito por Deus. O homem sabe que foi criado por Deus. Por isso é que a existência de Deus, por isso é que a humanidade acredita na existência de Deus. São raros os ateus. São raros. É uma parcela mínima da humanidade. Deus é um conceito universalmente aceito por todos. Então, existe esse sentimento inato da existência de Deus. E ele não é fruto da educação, porque os selvagens também acreditam em Deus. E eles não receberam nenhuma instrução, nenhuma educação religiosa a respeito da existência de Deus. Mesmo assim, eles acreditam, por outros nomes, de outras formas, mas acreditam. E também há outra prova que os espíritos superiores nos colocam no livro A Gênese, no capítulo 2, item 7, é que espíritos superiores passaram aqui pela Terra revelando a existência de Deus. O primeiro grande espírito, um ser iluminado, que nos trouxe, que nos falou sobre Deus, sobre a existência de Deus, foi Moisés, há aproximadamente 1500 anos antes do Cristo. Moisés nos trouxe, Moisés, que era o grande legislador do povo hebreu, ele nos trouxe o conceito do Deus único. Até Moisés, a humanidade acreditava na existência de vários deuses. Moisés nos trouxe o conceito do Deus único. Moisés legou à humanidade os 10 mandamentos da lei de Deus. E esses mandamentos perduram até hoje, né? Moisés, os 10 mandamentos são aceitos, né, por todas as religiões. Então Moisés foi o primeiro a revelar a existência de Deus. E ele disse mais: Deus é único. Só existe um Deus. Só existe um ser, uma inteligência suprema, um ser soberano, que criou todo o universo e que nos criou. Depois de Moisés, Jesus,
que é considerada a segunda revelação divina, né, nos disse mais que Deus existe, que o Pai existe e que o Pai é soberanamente justo e bom para com todas as suas criaturas. Deus é amor. Ele está sempre nos ajudando. Ele está sempre nos levando pelo bom caminho. Jesus nos trouxe, então, o conceito do Deus Pai, do Deus amor, mas também do Deus justo. Ou seja, Deus é imparcial. Deus nos dá de acordo com as nossas obras. O Kardec pergunta se nós podemos sondar a natureza íntima de Deus. E os espíritos superiores respondem que não, que no atual estágio da humanidade nós não podemos sondar a natureza íntima de Deus, porque em função das nossas faculdades, muito pouco desenvolvidas, as faculdades da alma, as faculdades do espírito. Nós temos muitos defeitos que nos impede de penetrar na natureza íntima de Deus, de ter a visão de Deus. Mas os espíritos nos dizem que na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo essa percepção maior sobre Deus, sobre a sua natureza íntima, sobre realmente que é Deus. E a visão de Deus, os espíritos nos dizem, está na Gênese, no capítulo 2, que nós o veremos e o compreenderemos quando atingirmos o estado de perfeição, quando nos tornarmos espíritos puros, quando nós adquirirmos todas as virtudes e todo o conhecimento, quando nós nos tornarmos espíritos puros. Nós o veremos e o compreenderemos. Jesus, que é um espírito puro, que foi o espírito mais puro que passou aqui pela Terra e continua puro, continua junto a nós, governando o planeta Terra, Jesus é o nosso exemplo de pureza, de espírito puro. Jesus detém todas as virtudes e todo o conhecimento. Ele realmente consegue ver Deus e compreender Deus. Ele consegue sondar a natureza íntima de Deus, consegue conversar diretamente com o Criador. Mas se nós não podemos sondar a natureza íntima de Deus, porque somos muito atrasados espiritualmente, nós podemos pelo menos ter ideia de alguns dos atributos de Deus. Já sabemos que Deus é único. Essa informação foi Moisés que nos trouxe. Só existe um Deus, não existem vários deuses, só um Deus. Só existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Já sabemos disso. Sabemos que Deus é a suprema e soberana inteligência. Quais seriam outros atributos de Deus? Os espíritos superiores nos dizem que Deus é eterno. Deus sempre existiu e sempre existirá. Nós não. Nós não somos eternos. Nós somos imortais. Nós somos espíritos imortais. Nós tivemos início. Deus, em um determinado momento, nos criou. Espíritos simples e ignorantes. Mas nós não teremos fim.
não? Porque nós somos imortais. Deus não teve início e nem terá fim. Ele é, portanto, eterno. E Deus também é imutável. Ele não está sujeito a mudanças. Ele é o que é, imutável. Ele é imaterial. Ele é onipotente. O que significa onipotente? Que pode tudo, que tem poder absoluto. Ele é todo-poderoso. Ele é infinitamente perfeito. Deus detém a perfeição absoluta. Nós podemos chegar à perfeição, mas ela sempre será relativa, porque a perfeição absoluta a Deus pertence. E o melhor atributo de Deus, ele é soberanamente justo e bom. Ele está sempre providenciando as coisas para nós. A providência divina é exatamente a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Nós somos suas criaturas. Todo o universo é criação de Deus. Então Deus está sempre providenciando o que há de melhor para nós. É a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte. A tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mínimas. Por isso é que a Igreja Católica diz que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. São outros atributos de Deus. Mas ele é, isso nós não podemos esquecer, Deus é soberanamente justo. Então ele é imparcial. Deus é imparcial. Deus vai nos dar de acordo com as nossas obras. E o que é importante também, Deus criou leis que regem o mundo material e o mundo espiritual, dos espíritos encarnados e desencarnados, dos seres inteligentes do universo. Nós somos os seres inteligentes do universo. E essas leis também são eternas e imutáveis como o próprio Deus. Tem dois tipos de leis. As leis que regem o mundo material, que é da alçada das ciências terrestres, das ciências humanas. E as leis morais, são as que dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. As leis morais contêm as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. Podemos elencar as leis morais em 10, assim como os 10 mandamentos. Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e a principal de todas, lei de justiça, amor e caridade. Esta é a principal lei que nós devemos seguir em nossa vida, em nosso relacionamento com o nosso próximo, com Deus e conosco mesmos. Lei de justiça, amor e caridade. Devemos agir com justiça, devemos agir com amor e devemos ser caridosos. Senão, não tem como nós atingirmos a perfeição moral. Não tem como nós adquirirmos as qualidades que não temos. E não tem como nós nos tornarmos espíritos puros. Para terminar a nossa explanação, gostaríamos de trazer aqui aos nossos queridos irmãos, do livro O Grande Enigma, de Leon Denis, capítulo 8, primeira parte.
Leon Denis nos diz assim: o homem que desconhece Deus e não quer saber que forças, que recursos, que socorros dele promanam, esse é comparável a um indigente que habita ao lado de palácios, cheios de tesouros, e se arrisca a morrer de miséria diante da porta que lhe está aberta e pela qual tudo o convida a entrar. Então, queridos irmãos, não sejamos indigentes espirituais. Acreditemos na existência de Deus, acreditemos no amor de Deus, acreditemos na justiça divina, acreditemos na providência divina. Deus está sempre velando por nós. Deus está sempre atento a tudo o que acontece em nossas vidas. E tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Façamos a nossa parte. Ajudemos os propósitos divinos. Deus tem um plano para cada um de nós. E nós estamos fadados à felicidade. Deus nos criou para a felicidade sem mescla, já aqui neste planeta, apesar de sabermos que a Terra ainda não é um bom planeta para se viver. Apesar de nós sabermos que a Terra é um mundo de provas e expiações, onde há predominância do mal sobre o bem. Acreditemos nisso, acreditemos em Deus, acreditemos em nossas potencialidades. Acreditemos que nós possamos ser felizes, desde aqui e para todo sempre. Em nome do Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus, nosso Mestre e nosso Guia. E em nome dos nossos queridos anjos da guarda, nós encerramos estas considerações a respeito da existência de Deus. Fiquemos todos em paz e confiantes na providência divina. Que assim seja.